Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte aí do dono da bola, de Neto, Veloso, comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? Vai falar aí sobre a Copa do Brasil, onde o Flamengo aí é favorito. Eles rasgam o elogio ao Flamengo, diz que a briga vai ser boa entre Flamengo e Palmeiras, mas o Flamengo tá um pouco na cima, né? No requisito deles aí para o elenco, né? Visto que o Flamengo se reforçou bastante e o Palmeiras se reforçou bem pouco, né? Então eles vão aí esmiuçar tudo e falar sobre essa Copa do Brasil e elogiar o Flamengo. Logo a mais, vamos falar sobre estádio do Flamengo, contratações, próximo jogo do Fluminense e muito mais. Então não perca nada e assista até o finalzinho. Então, fica agora aí com o vídeo. Adoro as duas, diga-se de passagem, entendeu? E eu assisti essa maravilha aí. A verdade é a Copa do Brasil. Quem pra você é mais candidato hoje para ver o Palmeiras? A minha é Palmeiras e Flamengo de novo. Os dois que vão brigar por todas as competições do campeonato da temporada. Todas as competições. A gente vai ver uma briga muito forte entre Palmeiras e Flamengo. É verdade. E o Atlético também, botou o Atlético também nesse. E Atlético? Atlético Mineiro. Depois ele não aguenta a pancada. Eles sempre pipocam. Eu tô curioso Aí, pra ó, ver o Internacional. os maiores campeões. Cruzeiro 93, 96, 2000, não, tudo bem. Grêmio 5, Palmeiras 4, Flamengo 4 e Corinthians 3. Olha só. E aí, o tanto de prejuízo que deu em relação a isso. Que, por sinal, o Ronaldo foi o goleiro, Eduardo também, que foi o treinador. O Marcelinho, que fez os gols do título. Que, por sinal, o Marcelinho é o maior artilheiro da história com 17 gols. E o segundo? Né? Eu sou o segundo com 13 em Copa do Brasil, só que eu não ganhei o título da Copa do Brasil, mas eu fiz 13 gols. Aí, Lazzaroni, como é que pode um balão japonês como eu, né, ter 13 gols? Eu e o David, tá vendo? Ó? O David é o segundo também, com 11 gols e 13 jogos. Eu tenho 17 jogos e 13 gols. Né? Depois vem o Souza, do América de Natal. Depois vem o Romero com 9. Atualização na lista de convocados da seleção brasileira com as lesões de Martinelli e Ederson E Marquinhos. Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno convocados. Fernandão, o senhor falou aqui no programa o seguinte, não, acho que se alguém for ser convocado do Flamengo, da dupla de zaga, provavelmente Léo Pereira. Dorival pensa diferente do senhor. Pelo momento, né, GV? Tá bem, né? Pelo momento do Léo, eu achei que fosse, fazendo gol, sendo decisivo, só que quem machucou foi o Marquinhos. Lá de cá. É um cara que joga do lado direito. E o Dorival, é óbvio que já tem um canhoto na seleção, que é o zagueiro do Arsenal, Flavinho. Gabriel Magalhães. Gigante ele, bom jogador. Que joga muito, tem jogado muito no Arsenal, que, se eu não me engano, hoje é líder do campeonato inglês. Ele joga hoje. Joga hoje Galeno pela Champions. Contra ele. Perfeito. Os dois que... Isso aí. Então, legal. Acho que ele foi bem. Na minha opinião, o Fabrício Bruno fez um bom campeonato quando o Dorival estava no Flamengo. Ele não era titular, mas quando foi necessário, ele jogou muito bem. E o Dorival tá certo em convocar os caras que ele confia. Não tá errado, não. Eu tenho alguns poréns. Então vai. Eu acho que, primeiro, o Fabrício tá muito bem desde o ano passado. É um cara que a gente tem elogiado muito aqui também. Mas eu acho que deveria ter alguns jogadores na frente dele. Entendo essa colocação do Fernandão, da questão do lado, né? O Marquinhos joga pelo lado direito. Mas eu acho que... Eu particularmente gostaria de ver o Murilo, zagueiro, ex-Corinthians, que está no Nottingham Forest. E o Bremer, que está muito bem na Juventus. Sei que o Murilo é canhoto, mas eu acho que a competitividade lá fora ela é mais forte, especialmente para o Murilo, que joga no Forest, que é um time, não vou dizer pequeno, até porque já conquistou bastante coisa, mas é um time que não bate de frente com o Chelsea, Liverpool, Arsenal, City. E o Léo Jardim era o nome certo? Perfeito. Esse aí não tem nem que tirar nem pôr. Esse aí acho que é unanimidade. Esse aí, eu vou falar uma coisa aqui. O Léo Jardim, se eu fosse Dorival, eu teria levado na convocação na primária, quando ele foi lá da coletiva para falar os nomes. Ontem o Andrezinho tava lá no Mundo GV, aí alguém falou assim pra ele, você sabe que o Carlinhos no primeiro jogo ajudou a convocar o Léo Jardim, né? Porque se o Dorival tinha alguma dúvida entre um goleiro e outro, o jogo contra o Nova Iguaçu fez o Léo ser convocado. E aí o Andrezinho falou ontem no nosso Mundo GV Superbet. Aproveita para se inscrever, para dar uma moral, o programa já tá acabando, dá para correr lá rapidinho. O Palmeiras tem um bom sistema defensivo. Nos últimos anos com o Abel era a referência defensiva, né? Era o time do Palmeiras. Ainda é uma defesa muito forte, difícil fazer gol no Palmeiras. Tanto que ele, assim como o Flamengo, está invicto. O Verdão está invicto neste ano.
Verdade. Só que aí, então, eu acho que o meio-campo que é o que faz a diferença. Outros times não têm essa qualidade. Dela Cruz foi a contratação de 2024. A gente já achava isso antes de ele entrar em campo, né, naquelas enquetes ali e tal. E ele jogando em campo é brincadeira, cara. A diferença que ele faz é sobrenatural. Ele joga do lado do Arrascaeta, que já fazia diferença aqui no futebol brasileiro. E na seleção uruguaia, o De La Cruz é protagonista, o Arrascaeta não consegue ser. Então você tem um outro cara do lado ali que elevou o nível, né? E ele potencializa outros caras. Então o Tite, pra mim, claro, ele tem um mérito porque ele deixou o Flamengo mais equilibrado. É um time muito menos vulnerável do que era com outros treinadores. Mas ele tá, claro, também, né? Aproveitando, desfrutando desse elenco. Você vê, Fabrício Bruno acaba de ser convocado para a seleção. Ayrton Lucas é jogador de seleção. Cebolinha poderia estar na seleção, foi o Galeno. Se o Dorival, que, por exemplo, a gente vai falar talvez depois ali, Léo Jardim, para mim já deveria ter sido convocado antes. Também. Mas do Flamengo você poderia levar pelo menos uns 5 caras ali para a seleção, tranquilamente, Dorival. Você tem jogos difíceis agora, o Flamengo deveria ser a base da seleção brasileira também, porque ele tem jogador na seleção uruguaia, na seleção chilena, né? Então, para mim, é mais que o time ia ser batido, como eu repito o que eu disse ontem, que foi muito bem usado na escalada hoje. O Flamengo do Tite assusta. Você tem medo do Flamengo do Tite, é isso? Se assusta porque você tem medo. Eu tenho medo porque eu critiquei muito o Tite durante Luiz Fabiano ontem falou no resenha que tem medo do Flamengo do Tite. Não, acho que todo mundo tem. Quem tem medo, né? Não. Medo não. Você não tem medo do Flamengo do medo. Tite? Eu? É? Vai agredir a gente? Não sei. Talvez você deixar na rua? Talvez vai agredir o teu time, não sei. Medo? Pode ser que agrida o teu time. Eu quero ver futebol bonito. Não, o Tite não vai me agredir, nem o Flamengo vai me agredir, mas ele pode agredir os meus times favoritos. Meu Nova Iguaçu na final, eu sei lá, é claro que eu confio no potencial, no trabalho da Laranja Mecânica. Mas o Flamengo na final contra o meu Nova Iguaçu, claro que ele assusta. Né? Medo de tomar uma goleada. A gente fala do setor de meio campo, o Bubu destacou, mas assim, embora tenha o trabalho do Tite em todos os setores, claro, nitidamente, mas o setor que mais chama atenção é o defensivo, porque assim, o Flamengo tinha como calcanhar de Aquiles, em todas essas temporadas, o setor defensivo. Era o goleiro que, esse aí é bom, aí não passava confiança, uma troca de goleiro, trocação de goleiro. Dupla de zaga, que aí começou... Oi? Boa pergunta. Né? E que aí começou a se formar uma dupla interessante com a recuperação do Léo Pereira, nas mãos do Dorival, e aí a chegada do Fabrício Bruno foi se formando essa dupla, mas tinha Davi Luiz, parecia que sempre o melhor era o que estava no banco, laterais, enfim. Esse é o grande trabalho do Tite, por enquanto, é o setor defensivo, é o que mais chama atenção, falando de setores do campo. Talvez, um abraço a você, William. Abraço, querido. Pessoal, os fãs de esporte. Talvez seja o setor que, na estatística, chame mais atenção, pelo dado histórico, né? Bubu até outro dia está falando da pesquisa. Acho que nunca, Bubu, o pessoal estava até levantando, depois vou até checar certinho. Acho que nunca um time com essa quantidade de jogos sofreu tão poucos gols. Já teve time que não tomou gol, tomou um gol com 3, 4 jogos e tal, no estadual mais curto. Mas talvez a defesa ela chame atenção pela questão estatística, né? Mas eu acho que o grande trabalho do Tite é do meio para frente e não necessariamente com a bola. Porque a defesa do Flamengo, ela não tem peças novas. O Varela estava lá no passado. O Ayrton estava lá no passado. O Fabrício Bruno estava lá no passado. O Léo Pereira estava lá no passado. Só que do meio para frente, como a turma começou a contribuir sem bola, parou aquela coisa que o Zé falava muito, né? Você sempre estava vendo o Flamengo correndo para trás no passado. Você parou de estourar tanta bomba lá na defesa. Você hoje não consegue dizer se o Rossi vive uma grande fase ou se ele não vive uma grande fase. A bola não chega. É outro papo. Não é que o Flamengo está deixando de tomar gol porque o Rossi faz 4, 5, 6 defesas por jogo, grandes defesas, como faz, por exemplo, o Léo Jardim no Vasco. Não, o Rossi não lavou o uniforme desde o primeiro jogo. Que se não toma gol, é porque ele vive grande fase, porque a defesa não vive bom momento. Então, a coisa bem ajustada do meio para frente, quando a gente olha, por exemplo, o jogo do último final de semana, você tinha um encaixe muito, muito, muito interessante de 5 jogadores que, em tese, você espera muito deles com a bola. Que era Arrascaeta e De La Cruz, Pedro, Cebola e Luiz Araújo. Quando você sufoca aquilo ali, o Fluminense não consegue vir naquela avalanche com a bola, você tem um Pulgar na proteção, vai estourar menos na conta de Varela, Fabrício, Léo. Então, eu acho que para mim a grande novidade não, né? Porque o Tite ele faz isso, mas a grande notícia do trabalho do Tite é como esse time pressiona
do meio para frente, ele convence jogadores que, em tese, você está muito ansioso para ver o Arrascaeta com a bola, não para ver o que ele está fazendo sem a bola. O Arrascaeta bem fisicamente. Era até uma dúvida que eu tinha na temporada ano passado do tanto que ele sofreu. Mas um time bem fisicamente, sufocando, pressionando, com essa formação que a gente vê de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, além dos 3 homens de frente, que a opção é muito clara por quem pressiona mais, esse time faz a coisa chegar um pouco mais resolvida. E aí você tem a linha bem posicionada que se aproxima do Pulgar, o Pulgar bem posicionado que se aproxima desses 5 que pressionam. Esse time defendendo bem, pressionando bem, mais compacto, está estourando menos lá atrás. Então acho que a grande sacada para mim, a grande questão interessante do time do Tite é isso. E foi assim talvez na grande aula, né? Ou na atuação, modelo até aqui, que é a semifinal contra o Fluminense. Que o Flamengo determina como vai ser o jogo. A gente até conversava isso naquele pós-jogo, né, Vitor? Não porque ele tem a bola e começa a criar, mas porque ele determina que o Fluminense não vai ter a bola. Ele rouba a bola o tempo inteiro e dificulta para o Fluminense. Ele passa a ter a bola para criar rápido. Então, essa para mim é a cara desse início de Flamengo. A base do jogo do Guardiola, que é muito diferente do jogo do Tite, é a capacidade e a velocidade com que ele retoma a bola no campo de frente. E quando não consegue, como aconteceu, por exemplo, contra o Liverpool, sofre. Né? Porque o jogo de bola, com a bola, do melhor time do mundo há muito tempo, que é o City, é o mais forte do mundo, por conta da parte coletiva, mas ele depende demais da recuperação da bola. Sim. Né? Onde recuperar a bola para aproveitar melhor as características dos jogadores que tem. Vamos supor que você tenha coisa completamente diferente. Você tem um time com muitos limites técnicos, com jogadores muito fortes em marcação, mas com jogadores de contra-ataque muito rápido. Você baixa um pouco as linhas para você criar o espaço para quem contra-ataca, né? Retoma a bola ali onde você é muito compacto, recupera a bola contra-ataque, não permite que o adversário chute, pegando um time muito mais limitado, não é nenhum desses. Ou seja, a adaptação da ideia de jogo à característica dos seus jogadores. Né? E se você for pegar o time do Flamengo, quando a gente fala de sistema de marcação, isso é uma coisa muito antiga, mas não custa repetir, não são os zagueiros, os laterais, a qualidade do volante, né? Começa lá na frente. Como você preenche espaço e qual o nível desses jogadores quando acontecem no preenchimento de espaços, os duelos individuais. Você pegar esse último jogo, por exemplo, o Everton, certamente Cebolinha, roubou mais bolas, acredito eu, do que os zagueiros. Em duelos individuais, porque ele teve mais duelos individuais para fazer isso. Teve mais duelos, inclusive, que os zagueiros. Sim. Provavelmente. E mais com o Ayrton Lucas, que ele joga na frente do Ayrton Lucas. Por quê? Porque o posicionamento do time, se esse Flamengo baixar as linhas, né, permitir um monte de cruzamentos na área, né, permitir um time de choque com o De La Cruz, talvez o De La Cruz sofra, né, o Arrascaeta recuperando a bola muito longe do gol, com o Pedro lá adiantado longe e tal, você começa a diminuir a força da equipe. E o Tite está montando uma equipe, como ele gosta de dizer, e esse jogo traduziu muito, equilibrada, né, que respeita a característica dos jogadores. Eles roubam a bola na frente, quando rouba a bola na frente, a defesa do outro time não está no melhor posicionamento possível, e aí o talento explode. Né? Porque o Fluminense podia ter feito muito mais gols do que fez contra o Fluminense. Né? Então, eu acho que esse jogo foi uma amostra do que eu espero do Flamengo na temporada. Como roubei a frase de um colega nosso. Sim, maravilhosa frase. Para quem não gosta do Flamengo, né, parece que, infelizmente, o Tite e o Flamengo se encontraram. Para quem não gosta do Flamengo, infelizmente, porque se esse time continuar crescendo, se esse time conseguir fazer jogos equilibrados, principalmente os grandes jogos, se jogassem os pontos corridos, vai você ser acha ruim que, jogar como contra. você gosta de dizer, já deu match? O que é isso? Meu Deus do céu. Deu match. Namoro? Deu liga. Não, já deu match. Se o namoro vai evoluindo, não, eu tô O exatamente. match pra mim é o jogo. Meu Deus. Vitor Birner, pelo amor de Deus. Vamos mandar. Então, fala galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Se vocês gostaram, nos apoiem deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui. Então galera, nesse vídeo aí, né, fala um pouco aí sobre o Flamengo aí, brigando pela Copa do Brasil, né? Então, expressou, diz que os favoritos são Flamengo e Palmeiras, né? Então os dois vão brigar aí pela Copa do Brasil e entre outros títulos também, o Flamengo vai brigar por todos, né? Também falou aí sobre a convocação de Fabrício Bruno para a seleção. Dorival aí acabou convocando o jogador, né? Visto também que Ayrton Lucas se machucou, né? Então ele também foi desconvocado. Com isso, por enquanto, só Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira. E também os comentaram aí sobre Tite, né? Tite aí acabou revolucionando o Flamengo aí na zaga, né? E isso valeu mais porque lá na frente está sendo pressionado também. Então os jogadores lá na frente estão
pressionando a bola e não deixando chegar com qualidade na zaga do Flamengo. Então, quando a bola chega é só resvalada, chutão, e aí o time defensivo consegue controlar. Foi isso que eu percebi aqui nesse vídeo. E aí, comenta a opinião pra gente aqui também. Agora valeu e até o próximo vídeo.